Uma das Vamos lá. perguntas que eu mais recebo, e você eu acho que é um dos caras que tem mais propriedade para falar sobre isso nessa nova geração de pastores, é sobre como identificar o propósito. Você deve viver isso. Eu, no tempo que pregava no Brasil, cada final de conferência, cada final de culto que a gente ministrava fora, você tem... Pausou aqui, voltou. Você tem centenas de jovens que vêm fazer essa pergunta: pastor, como eu descubro o meu propósito? Como eu descubro qual é o meu chamado? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre formas práticas da gente identificar e discernir o propósito que tem, o chamado que tem. Então, eu acho que existem algumas ferramentas práticas para a gente viver esse negócio. Primeiro, quando você acha teu povo, tu acha seu destino. Eu acho que grande parte do nosso destino está ligado ao nosso povo. Você lembra quando Moisés, cara, ele estava sendo treinado para ser um faraó, mas o povo dele era outro. E quando ele encontrou o povo dele, ele encontrou o destino. Então, a primeira coisa, você precisa encontrar o teu povo. Grande parte do nosso chamado está ligado ao nosso povo. Está ligado àqueles que realmente vão caminhar com a gente. Então, a primeira coisa, você tem que achar teu povo. Como eu acho meu povo? Meu povo está ligado àquele lugar onde eu me conecto, sabe? Aquele lugar onde eu me sinto parte. E eu acho que isso é uma das ferramentas principais para você encontrar teu destino. Segunda coisa que eu acredito que faz parte prática, uma coisa prática para você encontrar o teu destino, ele está ligado às suas paixões e está ligado às suas dores. O que isso tem a ver, cara? O que te incomoda, cara? O que te acorda de manhã, que te faz bater teu coração, que te empurra para você ser aquele cara que vai sofrer por aquilo, e ainda que você esteja sofrendo por aquilo, o teu coração continua queimando e a dor se torna leve no meio da caminhada. Sim. E eu acho que isso são duas coisas muito legais para você ponderar aí quando você está escolhendo o que você vai ser na vida, para onde você está indo. Cara. Sim. Eu acho que é uma das maiores crises da nossa geração, principalmente quem está caminhando com Deus e quer fluir no propósito, é identificar o chamado. E eu acho que nessa geração que a gente está, em que tem tantos ministérios sendo expostos, tem muita gente que olha para o ministério e fala: eu quero ser igual o Guga, eu quero ser igual o Theo Hayashi, eu quero ser igual, enfim, o André. E eu percebo muitas pessoas, por não terem discernido o chamado que tem, acabam tentando replicar o chamado do outro. Você acha que isso é comum ou é algo que talvez só eu tenha identificado nesses últimos anos? Não, eu acho que você está certo, cara. Eu acho que quando a gente não sabe que a gente é de verdade, a gente acaba exportando ou pegando coisa que não tem nada a ver com a gente, né? Que é case de sucesso. Sim. Eu acho que quando você olha, a palavra que eu tenho é essa aqui, cara. Eu acho que você pode ter inspiração, você pode ser influenciado, mas você não pode perder a tua essência. Então, você precisa ser influenciado sem perder a tua identidade, a tua real pegada ou o que você realmente foi chamado para fazer. Então eu acho que talvez uma coisa que seja importante dentro desse processo de você não olhar para alguém ao ponto que você perca o teu DNA, o teu chamado, é você descobrir a tua real identidade, cara. A tua real identidade está em tua filiação em Deus. A primeira coisa, cara, que eu acho que é importante na vida é você entender que você é amado. E quando você entende que você é amado, que você baseia a tua vida num sentimento que você é amado por Deus, você começa agora a ser autêntico. Sim. Que você não quer reproduzir, você sabe que você não precisa ser aceito, você já foi aceito. Amém. Você não precisa buscar uma aceitação de pessoas, você já foi aceito por Deus, e isso gera uma consistência para você construir a tua identidade e construir o teu chamado de uma maneira autêntica. Sim, eu acho que é uma busca muito pessoal de autoconhecimento também, né, Guga? Porque eu não lembro de quem é essa citação, mas eu acho que ela se encaixa perfeitamente nesse aspecto. Quem descobriu quem não deseja ser mais ninguém além de si mesmo. Então, eu vejo muita gente querendo descobrir o propósito, mas ainda não se descobriu, né? Como você falou, ainda não se descobriu em Deus, e aí acaba batendo cabeça. Guga, uma das perguntas que eu recebi
eu acho que tem muito a ver com o seu ministério também. Você é um cara que flui muito nos dons. A gente viveu várias coisas juntos nos acampamentos e coisas que eu já tive o prazer de te receber lá no Rio. Eu vejo, pelo que você tem vivido na tua igreja, como igreja local e nos lugares onde você vai também, manifestação de milagres, pessoas sendo curadas, crianças fluindo nos dons, seus filhos extremamente ativados nesse mover profético. Uma das perguntas que eu recebi é a respeito de unção, e eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Eu acho, eu penso, André, que a unção, ela é fruto de um processo de entrega, cara. Porque se você pensar, a palavra Getsemane, ela vem da prensa da oliva, né? É o lugar da prensa. Então é onde você pega o fruto da oliveira e prensa ele para que saia um óleo. E a oliveira, o fruto da oliveira, que é a azeitona, ela tem 4 tipos de óleo. O primeiro óleo, você passa a prensa, e a prensa, aquela primeira prensa, produz um tipo de óleo que é o óleo para você comer, é o óleo comestível. Você passa a prensa de novo, e aí gera um segundo tipo de óleo. Esse segundo tipo de óleo, ele é para as lamparinas. Então se coloca as lamparinas para acender ali e ficar aquele fogo. Existe uma terceira prensa que passa, e essa prensa gera um outro óleo, que é um óleo para se fazer sabão. E existe uma última prensa, que é o óleo que é levado para os templos, para as sinagogas, para ungir. Então eu penso que muitas vezes a gente confunde talento com unção. Muito bom, muito bom. A gente confunde pessoas talentosas, a gente fala, cara, que unção. Cara, se tu vai num bar, ou tu vai num restaurante, tu pega um cara tocando de uma maneira excelente, de uma maneira assim, absurda. Tem gente que pensa que aquilo é unção, cara. Não, é um talento, cara. Ele tem um talento na vida dele. A unção quebra o jugo, a unção bota em liberdade os cativos. A unção, ela promove algo maior do que apenas uma sensação emocional. Então, eu acho que a nossa geração precisa passar por um processo. Esse processo, literalmente, gera uma unção. Na verdade, eu acho que existem duas maneiras de você receber uma unção. A primeira, aquela que Paulo transferiu para Timóteo, né? Ele fala, olha, não despreze o dom que há em ti, a unção que há em ti, que foi lhe dada pela imposição das minhas mãos. Existe uma unção que vem de graça, cara. Você recebe uma posição de mãos, ou você recebe uma palavra, ou você está num ambiente saturado de Deus, você recebe aquela unção, isso é de graça. Mas existe uma unção que vem pelo processo. E quando você passa por esse processo, que muitas vezes é um processo de renúncia doloroso, ou algo que você tem que abrir mão, isso vai produzindo em você uma unção que é nada mais, nada menos de que você ter autoridade sobre algo, né? Você está capacitado para algo, isso é unção. Capacitação para fazer algo sobrenatural, né? E é muito perceptível para o homem espiritual quando alguém está fluindo na unção ou quando só tem uma boa performance envolvida, né? O que me preocupa, e é uma das coisas que eu vou falar daqui a pouco na mensagem, é quando a gente acaba tendo uma busca sensorial. A gente só quer que Jesus toque a gente. Jesus quer muito mais do que tocar a tua epiderme. Jesus, ele quer preencher você por inteiro. Então, eu acho que essa questão de unção, Guga, sem dúvida alguma, foi o que gerou um romper no meu ministério. E todas as vezes que eu estou ocupado demais e estou com menos tempo com Deus e secreto, para mim é muito perceptível quando as minhas botijas estão vazias, digamos assim. E é muito perceptível quando você também está completamente mergulhado. Parece que até o tom da sua voz é carregado com mais autoridade. Parece que quando você libera palavras, os sinais são visíveis e são ainda mais intensos. E eu não consigo me imaginar fluindo sem a unção. Eu acho que se algum momento fosse esvaziado dela, eu preferiria sentar e quem sabe algum dia retomar o ministério, mas eu acho surreal alguém subir para falar de Deus vazio dele, né? É louco isso, né? Você já passou, você já passou um momento assim? Eu já tive momentos que eu subi e aí depois de algum tempo eu falei, Jesus, foi você que me chamou ou você transborda isso aqui ou eu não tenho o que falar. Me ajuda, eu só não quero te atrapalhar hoje. É isso, cara, e é isso que diferencia ministérios de ministérios, porque você pode ter, como você falou, uma boa performance. Claro que a gente quer isso, cara, a gente quer pessoas que saibam falar. Lógico que a gente quer ligar, casar a unção com a excelência, a unção com o dom, a unção
com uma boa produção. Cara, mas não tem a ver com luz, não tem a ver com igreja preta, não tem a ver com LED atrás. Tudo isso é importante, cara. Nas nossas igrejas, Sim. A gente tem isso como uma maneira de linguagem, né, para atingir uma geração. Mas mais do que isso, cara, é a nossa vida no secreto, é o que você falou. Amém. Amém, Guga. Outra pergunta que eu queria te fazer, e agora a gente sendo um pouco mais específico, inclusive a galera que está com a gente online, daqui a pouco, a gente tem mais alguns minutos, eu vou fazer algumas perguntas para o Guga, e daqui a pouco o tema da live de hoje é sobre felicidade. Irmão, pelo amor de Deus, se você conhece alguém que tem enfrentado problemas de ansiedade, talvez a pessoa tem tudo que sempre sonhou ter e ainda assim não consegue se sentir feliz, talvez seja você essa pessoa, não sai daqui. Eu tenho uma palavra que eu estou debaixo de muito temor para compartilhar ela, e eu tenho plena convicção que ela vai gerar vida em você. Deus está ministrando ao longo dessa semana sobre esse tema, e hoje em especial Ele me deu uma chave que eu tenho convicção que vai te ajudar a romper. Eu acho que grande parte do que a gente tem vivido está ligado a uma palavra chamada confusão. Quando a gente entender o que de fato é felicidade, a gente vai perceber que ela estava mais presente do que a gente imaginava. Então, segura aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre felicidade. E agora eu estou com o Gustavo Paiva, você que está entrando ao vivo com a gente, um dos líderes do Descend no Brasil, liderou o Descend em Brasília. Ele é um pai incrível, eu conheço de perto e a família dele me inspira. Eu quero ser um pai que ativa os meus filhos nos dons, como o Guga é. Pastor local, um cara que tem uma história incrível com Deus. E se você talvez conhece há pouco tempo o Guga, não sabe que ele é cantor também. Eu já tentei fazer ele cantar numa conferência lá no Rio, mas não rolou. Tô aposentado, irmão. Não. Quando ele estiver em Miami, eu quero ver você fluindo junto com a gente aqui. Guga, é o seguinte, vamos jogar um pouco mais de fogo nessa conversa, nesse hangout. Uma das perguntas que me fizeram e me preocupou muito, o entendimento que algumas pessoas podem ter de que as duas coisas podem coexistir. Ou seja, algo que fere princípios e um relacionamento com Deus. Uma das perguntas que me fizeram foi: eu sou bissexual e eu quero voltar a ter relacionamento com Deus. Como conviver com isso sem me sentir culpado? E a palavra conviver, eu confesso que me chocou um pouco. Fala um pouco sobre. Vamos lá. Eu acho que a gente precisa criar uma igreja inclusiva, mas não permissiva. Perfeito. A minha palavra para quem fez essa pergunta é o seguinte: cara, você precisa de um ambiente seguro para poder andar, mas esse ambiente seguro que você estiver inserido precisa te levar a uma transformação. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1 claramente sobre esse tipo de prática, e a Bíblia é nosso manual de fé, cara, é algo que é imutável. A Bíblia fala, a própria palavra diz que vai passar céu e terra, mas as palavras não vão passar. Agora, o que eu quero que você entenda é que antes de haver uma transformação, precisa haver uma proteção. Jesus, quando achou aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus se colocou por ela e depois ele disse: vai, não peques mais. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Jesus se coloca por você, cara. E ele se coloca para te proteger, mas ele vai te dizer, cara, vai, não peques mais. O amor transforma. O amor não pode te deixar do jeito que está. E a verdade é que não tem como conviver, tem como andar um processo de transformação. Então, o meu conselho para você é o seguinte, cara: você precisa conhecer Jesus, porque à medida que você conhecer Jesus, você vai ver que aquilo que você acha que hoje é certo na tua vida, amanhã você vai ver que não é certo. E a própria palavra vai te lavar, vai te transformar. Mas você saiba que existe uma igreja que se coloca para te proteger numa caminhada, mas para que você não conviva muito tempo com aquilo que pode te matar e te ferir. Perfeito. O que você pensa disso, né? Muito bom a resposta, Guga. Uma das coisas que, principalmente agora como pastor local full, eu tenho percebido nos gabinetes que a gente faz e na luta que algumas ovelhas enfrentam, é que a grande verdade é que a gente domestica os nossos gigantes. No início eles incomodam, no início eles amedrontam a gente. O problema é que depois de um tempo a gente começa a se habituar com a voz deles, e aquilo que lá no início da nossa caminhada gerava muito temor, depois de um tempo já começa a se tornar familiar, e isso é muito perigoso, né? Quando alguém chega e pergunta: pastor, qual
Sabe, a palavra de hoje é hora de reconstruir. E a gente precisa entender. Eu queria pedir a galera da produção, por favor, ficar out aqui. Eu preciso da sua máxima atenção. Ninguém se distraia, vamos junto até o final. É tempo de reconstruir. E a gente precisa entender que existem momentos, tempo para todas as coisas. Tempo de começar, tempo de reavaliar o que foi feito, tempo de reconstruir a partir das ruínas do que se perdeu. Há tempo de olhar para trás e reavaliar. Deus, eu entrei em portas que não foi o Senhor que abriu, eu não quero errar de novo. Tem algo que o pastor Márcio fala que a grande verdade é que a gente precisa se preocupar não tanto só em acertar, mas em errar menos. E eu acho que a gente está diante de um cenário em que a gente tem essa oportunidade, a gente dizer: Jesus, eu quero errar menos, eu não quero entrar em portas que o Senhor não tem para mim, eu não quero viver palavras que o Senhor não tem para mim, eu não quero fazer alianças que o Senhor não tem para mim, eu quero reconstruir do jeito certo. Você está comigo? Então é hora de reconstruir. Sabe, eu quero falar um pouco hoje da história de Noé, e me chama a atenção inúmeras coisas na história de Noé. A primeira coisa que me chama a atenção na história de Noé é que Deus pede para ele construir algo que iria abrigar ele da chuva. A loucura é que a gente não tem registro se de fato já havia chuva até aquele momento. Quando o jardim foi criado, a Bíblia diz que vinha uma névoa que surgia do solo e irrigava toda a criação. Você sabia disso? Esse sistema de irrigação que a gente usa hoje, super moderno, foi criado por Deus lá no jardim, quando nada existia. Então a chuva, não existia esse ciclo de águas que vinha a água do céu para regar a terra, mas a água vinha da própria terra e irrigava toda ela. Então a gente não tem registros históricos a respeito disso. E existe uma linha teológica que acredita que até aquele momento não havia chovido. Então Deus está dizendo para Noé: prepara algo que você não sabe o que é, para um tempo que você não sabe qual é. Prepara algo que você não sabe o que é, para um tempo que você não sabe qual é. Ei, guarda isso no teu coração. Toda direção profética e toda visão de futuro que Deus te dá fala de um tempo que ainda não existe. É por isso que o profético sempre remete à antecipação. É Deus mostrando para você antes de todo mundo aquilo que Ele quer que você enxergue, mesmo se ninguém estiver enxergando. É por isso que uma visão, às vezes ela é compartilhada, mas nem todo mundo consegue acreditar na visão que você carrega. Por quê? Porque Deus falou com você, não falou com outro. Não se frustra se nem todo mundo acredita na visão que você carrega. Nem todo mundo estava lá quando Deus te deu ela. Então guarda isso. Então esse é o primeiro ponto que me chama a atenção em relação a Noé. Deus chama Noé para construir algo que ele não conhece, por um tempo que ele não sabe qual vai ser. Mas sabe qual é a grande verdade? É que Noé se moveu por uma direção e não por uma sensação. Tem muita gente frustrada porque se move pelo que sente e não pelo que Deus fala. Deus está falando: ei, você quer reconstruir? Então esquece aquilo que você está sentindo. Os seus sentimentos, eles vão sabotar você. As suas emoções podem sabotar você. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então Deus está falando: ei, não se move pelo que sente, não se move pelo que acha, não se move pelo que dizem, não se move nem pelo que você vê, se move pelo que eu vou mostrar para você. Você está comigo? Então a primeira coisa que me chama a atenção, o que Deus orientou Noé para fazer não tinha lógica. Essa é a primeira chave que eu quero compartilhar com você. Não havia lógica. E essa é a grande chave para o milagre. As maiores experiências de fé, elas sempre vão negar a lógica. As maiores experiências de fé, elas sempre vão refutar a lógica, subjugar a lógica. Por quê? Porque fé significa crer no que Deus falou. Fé significa, não me importa se a física diz que é impossível andar sobre as águas, Jesus está andando sobre as águas, então eu vou andar também. Não importa se a física diz que o mar não tem como se abrir e ele manter em paralelo como se fossem muralhas feitas de água até que o povo passe por uma porção seca. Não importa. Se Deus disse: toca o cajado, eu vou tocar o cajado e vai acontecer. Cara, Jesus chega num ponto em que ele fala: Pedro, a gente precisa pagar os impostos. E acredita-se que os impostos foram pagos por Jesus e Pedro porque os outros discípulos eram tão jovens a ponto de não precisar pagar impostos ainda. Jesus chama alguns que eram jovens, outros adolescentes, provavelmente. Então, quando eles precisam pagar o imposto, ele fala: ei, Pedro, cara, isso é muito poderoso, vamos junto, cara. Tem algo de Deus fresco para ser derramado aqui hoje. Ele diz: ei, Pedro, faz o que você sabe. Vai próximo do mar e traz um peixe. E quando você pescar esse peixe, dentro da boca dele vai ter uma moeda de ouro, suficiente para pagar os impostos. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Sabe o que é interessante? Deus sempre vai usar talentos naturais para atrair o sobrenatural.
Pedro, o que você sabe fazer? Pescar. Então pesca. Porque naquilo que você pode, se manifesta aquilo que só eu posso fazer. Pedro poderia pescar por 30 anos, aquilo não aconteceria sem que antes houvesse uma palavra de Jesus. Então ele está dizendo, você vai fazer o que você sempre fez, mas você vai viver o que você nunca viveu. Cara, isso é muito poderoso. Você vai fazer o que você sempre fez, mas você vai viver o que você nunca viveu. Se Pedro fosse agricultor, certamente Jesus diria, Pedro, onde é que tem uma plantação aqui perto? Ah, Senhor, tem a tantas milhas de onde a gente está. Então vai lá e vai na árvore X e colhe algo dela. E ele abriria um fruto e teria uma moeda de ouro lá. Se Pedro fosse, sei lá, cara, o que Pedro poderia ser naquela época? Se Pedro fosse um carpinteiro, ele ia falar, ei Pedro, pega qualquer trabalho feito de madeira e parte no meio. E dentro dele vai ter aquilo que a gente precisa, porque Jesus ele usa na linguagem que você entende, para você entender que, cara, eu sei como isso funciona, eu sei que isso aqui não é normal. Então Deus está dizendo aí, os homens funcionam, mas eu não funciono. Um Deus que gera milagres não tem a ver com funcionamento. Funcionamento é mecânico, mas o fluir é orgânico. Deus está falando aí, isso é quem eu sou, isso é quem eu sou. Milagres, isso é quem eu sou. Cura, isso é quem eu sou. Provisão, isso é quem eu sou. Eu não posso negar a mim mesmo, eu não posso negar a minha natureza. Isso é quem eu sou, ei. E sabe qual é a boa notícia? Quando confiamos no grande eu sou, a gente experimenta quem ele é. Então, quando Jesus diz, olha, eu sou o que sou, ele está dizendo, isso é quem eu sou. A minha natureza traz cura, provisão, libertação, liberdade, renovo. É tempo de reconstruir. Então é interessante, Deus sempre vai usar o natural para mover o sobrenatural, e para que isso aconteça ele sempre vai ferir a lógica. Não tem sentido um peixe que carrega dentro do ventre uma moeda de ouro, é porque a moeda não estava lá. Quando a palavra de Deus liberou, a moeda surgiu. Não haviam milhões de peixes e ele falou, olha, quando você chegar lá, eu estou atraindo esse peixe para vir até... Não. A barriga daquele peixe estava vazia, a palavra de Deus preencheu com milagre. Assim como foi com Maria, o ventre virgem, Deus preencheu com Jesus. Assim como foi com Isabel, a mãe de João Batista, aquele que preparou o caminho, ventre estéril, Deus preencheu com João Batista. Então Deus está dizendo, ei, eu preencho o natural com o sobrenatural, e assim eu me revelo para você. Eu preencho o natural com o sobrenatural, e assim eu me apresento para você. Eu preencho o natural com o sobrenatural, e assim eu envergonho a lógica. Assim eu confundo aqueles que pensam que são. Assim eu coloco as coisas no lugar, e quando parece que está tudo desmoronando, eu estou dizendo para você, fique em paz, só está se encaixando. Eu estou colocando coisas em ordem, prioridades em ordem. Eu só quero te chamar a atenção para você perceber que naquilo que você sempre fez e não viu milagre, só porque a minha palavra entrou em cena, o milagre começou a acontecer. É isso que Moisés viveu, é isso que Abraão viveu, é isso que Noé viveu, é isso que Davi viveu, é isso que Pedro viveu, e é isso que nós vamos viver. Você está comigo? Então a primeira chave, as maiores experiências de fé não dependem da lógica, pelo contrário, elas só dependem de uma convicção. Deus fala, Noé, começa a construir. E é interessante, cara, algo que a gente precisa parar para analisar. Quando Noé começa a construir, ele constrói com árvores. O barco que trouxe salvação sobre a casa dele. Deus sempre vai pedir para que a gente faça com aquilo que está disponível. Deus fala, com o pouco que você tem, eu vou fazer tudo o que você precisa. Para aquela mulher que fala para o profeta, eu só tenho um pouco de farinha e azeite. Aí o profeta fala, então vai e faz um bolo para mim, me dá a primeira parte. Mas é tudo que eu tenho, eu e meu filho vamos morrer se a gente não comer. Ei, dá a primeira parte. Ele está dizendo, me dá a oportunidade de gerar o que você precisa, porque toda entrega é uma oportunidade de Deus falar, me dá o pouco que você tem e deixa eu suprir tudo que você precisa. A gente vê isso em vários momentos. A gente vê quando Abraão, ele precisa entregar o que ele tinha de mais precioso. O que acontece naquele monte não tem a ver com o filho que ele conseguiu gerar. Esse não foi o maior milagre, mas foi quando ele disse, Deus, eu estou pronto para entregar aquilo que eu sempre quis. Então, quando a gente chega para Deus e fala, isso é o pouco que eu tenho, Deus gera tudo que eu preciso. Você quer outro exemplo? Moisés. Uma geração inteira sendo assassinada. Todos os amiguinhos dele, todos que nasceram na mesma época, foram assassinados. Um homem fala, olha, mata todas as crianças, para que não haja a possibilidade do libertador que Deus prometeu se levantar no meio delas. E aí o que acontece? A mãe de Moisés, cara, isso é muito poderoso. A mãe de Moisés pega ele e coloca num cesto, e até hoje se chama Moisés, por isso, coloca num cesto, lança sobre as águas.
Cara, isso é muito poderoso. Acompanha isso. A mãe de Moisés pega uma criança imatura, ainda em formação, não falava, não andava, não sabia nada, não tinha conhecimento das promessas, não tinha conhecimento da palavra. Ou seja, ela entrega dizendo: Deus, esse é o pouco que eu tenho, eu coloco nas tuas mãos. Sabe o que acontece? Tempos depois ele volta. E ele volta como libertador para trazer libertação sobre o povo. É Deus ensinando para a gente: aquilo que você coloca nas minhas mãos, mesmo que hoje seja pouco, vai voltar no tempo certo para trazer o que você precisa. Apenas confia, entrega, descansa. Um bebê imaturo colocado sobre as águas volta com maturidade para libertar o povo e trazer as promessas que Deus fez para o povo. Deus está dizendo: ei, me entrega o pouco que você tem. Isso não tem a ver com finanças, apenas. Isso não tem a ver com o teu tempo, apenas. Isso não tem a ver com o teu serviço, apenas. Isso não tem a ver com aquilo que você pode dar, apenas. Isso tem a ver com tudo que você tem e tudo que você é. Deus está dizendo: ei, me dá o teu coração, me dá os teus pensamentos, me dá os teus sonhos. Vamos escrever algo juntos, vamos construir algo juntos. Deus, mas o que eu tenho é pouco. Ele está falando: é tudo que eu preciso. Eu só preciso do teu pouco, porque não tem a ver com a matéria do que você carrega, mas tem a ver com a entrega que você faz. Quando você diz: Deus, esse é o pouco que eu tenho, Deus diz: é suficiente. Ele nem precisaria do pouco que você tem. Cara, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele sempre surpreende a gente. Que palavra rema, Pai, que está fluindo sobre nós. Ele está dizendo: aí, eu nem precisaria disso. Eu não precisaria de um bebê no cesto para levantar um libertador. Eu poderia libertar o povo sem que uma palavra humana fosse liberada. Eu não precisaria dos 5 pães e 2 peixinhos para fazer o milagre. Eu não precisaria. Eu poderia simplesmente dar graças e do nada surgiria o pão que você precisa. Foi assim no deserto. O pão descia do céu e ninguém tinha nada para entregar para que fosse multiplicado. A multiplicação era feita a partir do nada. Já parou para pensar nisso? O pão que desce do céu, multiplicado a partir do nada. Não havia matéria-prima. Então, nos momentos que você disser: eu não tenho nada para entregar, Deus vai falar: ok, eu não preciso de nada para fazer. Mas, entenda isso: todas as vezes que Deus pede o pouco que a gente tem, é porque é uma dinâmica no céu, é um princípio. E toda promessa se cumpre quando o princípio se cumpre. Guarda isso no teu coração. Promessas que ainda não se cumpriram, provavelmente é porque ou eu não tenho maturidade para recebê-las ainda, ou porque eu não cumpri os princípios que eu preciso para que elas se cumpram. Todo princípio divino libera um destino profético. Cumpriu o princípio, vai viver a promessa. Cara, não tem como. É por isso que tem pessoas que cumprem princípios e nem são cristãs. A gente fala: cara, por que acontece isso com ele? Porque ele entendeu um princípio e mesmo sem saber, ele está fazendo algo que os céus, eles dizem: olha, ele cumpriu o princípio, ele vai viver essa promessa. Ele é generoso, mas ele não vai à igreja, mas ele é generoso. O generoso prosperará. Provérbios 11:25. Aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Existem muitos homens que nunca tiveram encontro com Jesus e são muito mais generosos do que muitas pessoas que falam em nome dele. Então esse cara se move por um princípio e ele vive a promessa que é fruto desse princípio. Agora, fechando parênteses e voltando onde a gente estava, guarda isso no teu coração. Por que Deus pede o pouco que eu tenho? Porque Ele quer ensinar você. Quando Ele fala: ei, vê o que tem para multiplicar. Aí uma criança fala: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Jesus está ensinando algo para a gente. Jesus, Ele está manifestando algo didático. Ele está dizendo: aí, quando um lanche que alimentava só uma criança é colocado nas mãos certas, alimenta uma multidão. Quando a provisão que era o lanche, a merenda de uma criança é colocada nas mãos certas, ela vai alimentar uma multidão. E ainda tem mais. Os discípulos estão dizendo: a gente não tem dinheiro para comprar o que seria preciso para toda essa multidão. A gente não tem como ir tão longe e comprar tudo que precisa. A gente não teria como transportar tudo que precisa. Sabe, a didática de Jesus é incrível. Ele pega o pouco e transforma em muito. Ele pega o pouco de alguém que ninguém esperava nada e alimenta toda a multidão a partir disso. Aquela criança era uma improvável diante de todo mundo que estava ali. E ele ensina algo para os discípulos, e eu creio que ele quer ensinar algo para a gente também. A Bíblia diz que sobrou tanto pão que 12 cestos foram cheios. É como se ele falasse para os... e ele ainda foi específico: recolham tudo que sobrou, coloquem em cestos para a gente levar. Não há desperdício naquilo que Deus faz. Ele está dizendo: não trata como banal aquilo que é sobrenatural. Tenha zelo com aquilo que eu faço.
tenha zelo com aquilo que eu te dou, tenha zelo com aquilo que eu te entrego, tenha zelo com aquilo que eu multiplico. Ei, não desperdice o que eu estou derramando. O azeite derramado não é para desperdiçar, a unção que foi confiada não é para desperdiçar, os milagres que os seus olhos viram não é para você se esquecer, os testemunhos que essa casa estão vivendo não é para você guardar para você. Deus está dizendo, não torna banal aquilo que é sobrenatural. E sabe outra didática? Ele está dizendo para os discípulos, cada um vai levar um cesto. Cara, isso é muito louco. Por que eles vão levar o cesto? Porque eu fico imaginando no caminho de casa, enquanto eles carregavam o peso dos pães, eles estão dizendo, cara, eu preciso reconhecer, é só uma palavra dele, tudo muda. Eu preciso reconhecer, esses textos estavam vazios, mas uma palavra dele preencheu todos eles. É como se Deus estivesse ensinando no caminho. Enquanto eles carregam, eles vão lembrando, cara, que loucura, esses seis estavam vazios, e uma palavra de Deus. Para que isso? Para no momento em que os seis estiverem vazios de novo, e Jesus não estivesse mais com eles, se houvesse necessidade, eles iam lembrar, peraí, eu só preciso de um cesto vazio, porque aquilo que está vazio aos meus olhos vai ser preenchido aos olhos de Deus. Foi assim o primeiro milagre de Jesus. Jesus está numa festa, acaba o vinho. O primeiro milagre de Jesus acontece na multiplicação de vinho. Mas existe um porquê. Naquela época o vinho significava a alegria da festa. O vinho significava a alegria. Então se faltava vinho, representava a ausência de alegria, representava a ausência de graça, de favor diante daquela família. Então um casamento era celebrado por dias, eles chamavam todo mundo que eles conheciam, eles chamavam a comunidade, todo mundo celebrava junto. Então o vinho dizia, olha, existe alegria, nós estamos celebrando. É por isso que Maria insiste. Provavelmente eles conheciam aquela família. Eu não consigo imaginar Jesus entrando de penetra numa festa de casamento. Você está comigo? Eu não consigo Jesus falando, e aí, qual que vai ser a boa de hoje? E alguém fala, cara, tem uma festa de casamento. Oh, vamos lá. Ele foi convidado para estar lá. Cara, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Ele foi convidado para estar lá. Deixa eu te falar uma coisa. Tem milagres que faltam às vezes na nossa casa porque Jesus não está na lista da nossa festa. Jesus, eu preciso de um milagre no meu casamento. A pergunta é, você colocou o nome de Jesus na lista da festa? Jesus estava lá. O milagre aconteceu porque Jesus estava lá. O vinho acabou e Jesus resolveu porque ele estava lá. O milagre era necessário e ele aconteceu porque ele estava lá. A segurança que você precisa é só a convicção de que Jesus está onde você precisa. Preciso de um milagre na minha casa. A pergunta é, você já deixou Jesus tomar o lugar da tua casa? Preciso de um milagre na minha empresa. Aí, você já convidou Jesus para dentro da tua empresa? Talvez você nunca orou dentro da tua empresa. Eu não estou falando para você fazer algo religioso. A partir de hoje é obrigatório a oração antes. Não. Deixa as pessoas perceberem que você trouxe Jesus para aquele lugar. E elas vão ver que Jesus é quem fez o vinho multiplicar quando a alegria estava acabando na festa. Jesus só fez milagre naquela festa porque colocaram o nome dele na lista. Isso é muito poderoso. E aí sabe o que acontece? Fechando esse parênteses e voltando, acaba o vinho. Maria, ela insiste com Jesus, e eu creio que esse é um princípio. Eles foram convidados para estar lá, eu tenho plena convicção disso. Então, a preocupação de Maria vai muito além de um elemento no buffet. Maria não estava preocupada com, tipo, cara, acabou esse tipo de comida. Tinham outros tipos. Mas o simbolismo do vinho era muito específico. É como se Maria dissesse, ei filho, a gente conhece essa família, eles estão passando vergonha porque a alegria da festa acabou. Então na verdade o que Jesus fez foi salvar a festa. Jesus saved the party. Jesus salvou a festa, ele falou, não vai acabar, porque eu estou aqui. E eu quero liberar isso sobre você. Em momentos em que parece que as luzes estão se apagando, parece que o milagre não vai acontecer, parece que o romper, Jesus está falando, aí, fique em paz, sou eu quem salvo a festa, sou eu quem dou a última palavra. Então faz o que você tem e deixa eu fazer aquilo que só eu posso. Traz para mim algumas talhas. E eles trouxeram talhas utilizadas para purificação, encheram de água. Então Jesus diz, olha, encha de água até a boca, cada uma delas. E assim fizeram. E a gente aprende uma outra coisa com Jesus: só faz o que eu te direcionei e tenha certeza que você vai colher o que eu te prometi. E às vezes a gente não está vivendo alguns milagres porque Deus dá uma direção uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e a gente ainda está reclamando com o vinho que acabou. Jesus fala, faça isso. mas ele está falando, olha, desculpa, mas murmuração não gera milagres, posicionamento sim. Reclamação, o quanto você reclama do que não aconteceu não vai te dar o que você precisa, o teu posicionamento vai.
Então Jesus está dizendo, só faz o que eu pedi. Assim como foi com Pedro, naquela moeda de ouro na boca do peixe, assim como foi com os discípulos, quando ele diz, traz o que vocês têm, eu vou multiplicar. Assim foi também com aquele primeiro milagre. E a Bíblia diz que ele transforma a água em vinho. Cara, isso é muito poderoso. Eu nem consegui pregar, por isso que as duas mensagens são diferentes, mano. Deus está aqui, amém? Tem alguém recebendo algo de Deus? E existe algo poderoso, cara, no milagre que a gente precisa entender. Se Deus tivesse multiplicado, presta atenção nisso, se Deus tivesse transformado aquela água em água com gás, seria estúpido, fala a verdade. Deus fala, pode experimentar. Aí eles pegam e começam a experimentar. O que virou? Virou água com gás. Cara, isso é muito forte. Pastor, isso seria estúpido, eu sei. Mas é isso que acontece quando a gente está em Deus e não deixa Deus transformar quem a gente é. A gente continua tendo a essência que tinha, a natureza que tinha, mas o que mudou foram algumas características. Então, eu não entendi, eu vou te explicar. Alguém que está em Deus, mas não permite que Deus transforme a sua natureza, é como se Deus tivesse transformado água em água com gás. A natureza é a mesma, o que mudou é que alguma coisa foi acrescentada em você. Mas o que Deus tem para você não é mudar características, mas mudar a tua essência. É pegar a água e transformar em vinho. É pessoas olharem para você e não reconhecerem mais quem você é em relação a quem você era. O sabor mudou, o cheiro mudou, a textura mudou, tudo mudou. Por quê? Porque Deus não quer mudar a tua estética, Deus quer mudar a tua genética. Deus não quer mudar características, Deus quer transformar a tua essência. Deus não quer mudar algumas coisas em você, Deus quer mudar você por inteiro. Ele quer fazer novas todas as coisas. É por isso que só existe o novo de Deus quando morre o velho. Só vai ter o novo de Deus em você quando morrer o teu velho. Quando morre o velho homem, nasce o novo homem. Quando morre o meu passado, nasce o futuro em Deus. Quando morrem as minhas vontades, nasce a vontade de Deus. Quando morrem os meus planos, nascem os planos de Deus. Quando morrem os meus projetos, nascem os projetos de Deus. Quando eu falo, Deus, eu cansei de tentar do meu jeito, Deus fala, então fique em paz, deixa que eu vou fazer do meu. Parece óbvio que eu estou falando, mas eu quero te lembrar uma coisa aí. Deus sabe o que está fazendo. Deixa Deus ser Deus. Pastor, mas eu não entendo. Ele não te chamou para entender. Você jamais entenderia. Pastor, mas eu não sei como vai ser. Ele não te chamou para saber. Primeiro tópico da mensagem, eu vou ter que terminar sem entrar nos outros. A gente prega no final da noite. Mas não faz lógica. Ele não chamou para você se mover por lógica. Aí chega uma hora que a gente fala assim, cara, eu desisto de tentar entender. Aí Jesus fala, até que enfim, agora eu posso começar a fazer. Porque você entendeu que não tem a ver com entendimento, mas tem a ver com convicção. Naqueles momentos que a gente fala, cara, não faz sentido, Deus começa a fazer. Deus não tem lógica, então eu vou começar a fazer. Deus, eu não sei como vai ser, mas eu sei, confia em mim. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A lógica é envergonhada quando Jesus entra em cena. A doença é envergonhada quando Jesus entra em cena. Diagnósticos são envergonhados quando Jesus entra em cena. Sabe, um prognóstico fala a respeito de algo que foi diagnosticado antecipadamente ou de algo que você acredita que vai acontecer. Então tem doenças ou cenários que pessoas, analistas, técnicos, eles enxergam antes de todo mundo. Então eles dizem, olha, o cenário é de recessão nos próximos meses, o cenário é de problemas nos próximos meses, o cenário é, ou seja, eles estão fazendo algo futuro, eles estão dizendo do que vai acontecer, e eles têm sabedoria para isso. Às vezes acontece algo que é um diagnóstico, ou seja, foi feito depois do que aconteceu. E não sei se você sabe, quando alguém morre, é necessário ser emitido um laudo, ou seja, alguém precisa dizer o que aconteceu para que aquela morte acontecesse. Mas sabe o que é interessante? Tanto para mover o sobrenatural antes que aconteça, como para mover o sobrenatural depois que aconteça, Jesus continua sendo suficiente em ambos os casos. Então, antes da doença chegar, Ele pode liberar a cura sobre você se você confiar e descansar. Pastor, mas e depois que a doença chegou? Também, Lázaro estava morto e ele já fedia. Qual é o diagnóstico? Morte. Qual é o estado? Decomposição. Quais são as características? Ele fede. Como é que está o povo ao redor? Desesperado.
Existiam carpideiras, o povo está em crise. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que alguns entre si começam a questionar: esse não é aquele que cura? Esse não é aquele que cura os cegos, que cura os surdos? Esse não é aquele que faz o paralítico andar? Por que ele não chegou antes? Esse é o problema da criação, tentando dizer para Deus o momento que ele tem que entrar em cena. Se você tivesse chegado antes, se você tivesse feito assim, se você tivesse... E Deus está falando: really? Vocês querem dizer para mim o momento que eu tenho que entrar? A cena fui eu quem construí, os personagens dessa história também. Então Deus está dizendo: ei, eu sou o diretor da história, fique em paz, eu sei aonde ela vai acabar. Então o povo está dizendo: se ele tivesse chegado, o se rouba o sobrenatural de muita gente. A gente fica fazendo conjunturas, a gente fica pensando: se eu tivesse fechado aquele negócio, se eu tivesse aceito aquela proposta, se eu tivesse, se. Você está dizendo que dependia mais de você do que de Deus, e Deus está dizendo: eu não dependo dos sis que você pode dar, eu só dependo do sim que você pode dizer. Se você disser sim, eu aceito, sim, eu confio, sim, eu descanso, sim, eu mergulho, sim, eu entrego. Esquece os sis e me dá o teu sim. É tudo que eu preciso para fazer o novo. O time de louvor pode chegar, eu estou finalizando. Sim, sim, Senhor, nós cremos. Então qual é o cenário? Morte. Qual é o estado? Decomposição. Como é que está o povo? Alvoroçado. Como é que está a multidão? Em crise. Como é que está Jesus? Jesus chega diante do túmulo e ele faz um convite só. Eu sou apaixonado nesse milagre, porque esse milagre representa aquilo que o Evangelho faz cada vez que a gente prega. Eu creio nisso, cara. Eu tenho esse temor. Alguém pode estar ouvindo falar de Jesus pela última vez. Tem dezenas de Lázaros me ouvindo agora exatamente, e a palavra que eu tenho para você é: vem para fora. Sai do lugar da tua crise, vem para o lugar do teu milagre. Jesus está te chamando para fora, vem para fora. Pastor, mas o meu coração está fechado. Não tem a ver com o que você ouve. Lázaro não ouviu nada do que Jesus falou, mas a criação ouviu e se submeteu ao que ele disse. Então Jesus do lado de fora diz: ei, Lázaro, vem para fora. E ele ouviu o convite. Isso que é o mais louco. Eu já preguei sobre isso inúmeras vezes, mas vai soar como novo no teu coração. Deixa Deus invadir você, presta atenção. Lázaro vem para fora, mas antes disso algo acontece. O povo rola a pedra. Jesus está dizendo: ei, rolem a pedra. E esse é o motivo pelo qual nem sempre a gente vive milagre, porque a gente está esperando Jesus rolar pedra. Jesus não rola pedra, Jesus ressuscita mortos. Rolar pedra significa você fazer o natural, o que você pode, o que você consegue, e o restante, aí é só Deus quem faz, irmão. Deus está falando: ei, rola a pedra. E não se incomoda com o cheiro do que parecia morto. Fique em paz, eu vou fazer ele voltar a viver. Sabe outra coisa incrível? E eu estou terminando aqui. Depois que Lázaro vem para fora, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem: retira dele as ataduras. Ei, Lázaro estava vivo, mas ainda estava preso. Talvez exatamente assim que você está. Você está vivo, mas ainda está preso. Você já viu Jesus tocar em você, você já experimentou algo novo, mas você ainda está preso em algumas ataduras, amarras, sejam emocionais, sejam físicas, sejam pensamentos, sejam ideias, talvez ideias erradas a respeito de quem Deus é, talvez ideias erradas a respeito de quem você é, e Deus está falando: ei, eu já te trouxe para fora, mas por que eu não consigo romper, Deus? Porque existem algumas coisas que ainda te prendem, existem algumas amarras que ainda te impedem, existem algumas coisas que ainda dizem para você: não vai dar, você não vai conseguir, não vai acontecer. E então Jesus dá uma ordem, ele diz: ei, vocês que fluíram no natural e removeram a pedra, agora uma vez mais fluam no natural e removam as amarras. E depois que todas as amarras são retiradas, então Jesus diz: ei, dá comida para ele está com fome. É como se Jesus dissesse: ei, eu sei do que você precisa, fique em paz. Eu sou quem traz você da morte para a vida, eu sou quem tira as amarras que te prendem, e eu sou quem provê aquilo que você precisa também. Fique em paz, eu continuo sendo Deus, e o que eu falo continua se cumprindo. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Cara, quanta vida de Deus fluindo. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã, Jesus. Obrigado por essa palavra, Jesus. Obrigado pelos teus milagres, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Nós queremos a poder do teu nome para curar.
há poder no teu nome para libertar, há poder no teu nome para liberar destinos, há poder no teu nome para mudar histórias, há poder no teu nome para ressuscitar mortos, há poder no teu nome, Pai, para reescrever a história, há poder no teu nome para apagar o passado, estabelecer o futuro, há poder no teu nome, Jesus, para confundir os que pensam que são e estabelecer aqueles que o Senhor diz que são. Pai, há poder no teu nome para que toda palavra profética liberada no ambiente de fé, de milagre, se cumpra. E nós cremos e nós declaramos, Pai, a tua vontade é melhor do que a nossa, os teus caminhos são melhores que os nossos. Então faz o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Feche teus olhos onde você estiver, a gente vai ministrar esse louvor. Eu quero te fazer um convite, tira tudo que te distrai, feche teus olhos e deixa Jesus invadir você. Existem milagres disponíveis para você hoje. Se você crer e não duvidar, certamente você vai experimentar o maior romper da tua história, em nome de Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a palavra não para aí. A gente acha que a Bíblia diz que o que Deus tem para o nosso futuro está oculto, mas não é isso que a palavra diz. A palavra de Deus diz: mas Ele já o revelou por meio do seu Espírito. O que a palavra está dizendo é que o homem espiritual consegue sondar dentro de si as palavras que Deus já liberou a seu respeito. Os seus olhos não viram, o seu coração ainda não ouviu, você ainda não enxergou. O que a palavra está dizendo é que os milagres que não podem ser percebidos de forma sensorial já foram reveladas de forma espiritual. Alguém, pelo amor de Deus, pega essa rema. Guarda isso, irmão. O que a palavra está dizendo é que aquilo que existe mais profundo em Deus não pode ser visto de forma superficial. Ele foi escondido dentro do seu espírito. A palavra de Deus diz que quando a gente ora, Paulo diz que é como se fosse frutífero para a nossa mente, mas edifica o nosso espírito. É quando o Espírito de Deus testifica o nosso espírito sobre as coisas de Deus. Você está comigo? Diga amém. O homem natural discerne coisas naturais, mas o homem espiritual discerne coisas sobrenaturais. A Bíblia diz que a glória de Deus está em esconder certas coisas, mas a glória dos homens está em descobri-las. Recebe isso em nome de Jesus. Tem gente que vai sair daqui e vai falar: pastor, eu ouço tanto falar sobre promessas, mas eu não sei quais são as promessas que eu tenho. Deus desenhou dentro de você como um mural dos sonhos, como algo que você vai acessar para não se esquecer. Quando o salmista diz: traz à minha memória aquilo que me dá esperança, ele fala de trazer à memória, significa que é algo que já foi ouvido um dia e eu preciso relembrar, algo que já foi mostrado um dia e eu preciso rever, algo que já foi dito um dia e eu preciso ouvir novamente. Irmão, toda a palavra que Deus liberou sobre você desde a eternidade passada está pulsando em você, mas você precisa trazer à existência aquilo que aos seus olhos naturais ainda não existe. Você precisa abrir a sua boca e dizer: vem para fora. Cada promessa, venha para fora. Cada palavra que Deus liberou sobre a minha vida, venha para fora. Cada desígnio e o chamado que Deus tem para mim, venha para fora. Eu declaro em nome de Jesus, nos próximos dias, um espírito de revelação, como Paulo diz, me dando clareza e entendimento a respeito das coisas de Deus. Abre os olhos dos nossos corações, para que a gente possa discernir e entender e enxergar e se mover, e que nenhuma opinião contrária tenha mais espaço dentro de nós do que as palavras que o Senhor já liberou sobre mim. Eu declaro em nome de Jesus que os ruídos do inferno não vão me deixar confusos, porque eu já ouvi as promessas dos céus. As opiniões não me movem, os ruídos não me param, a aprovação não é o que eu dependo, porque Deus já disse algo a meu respeito. E não importa o que dizem, o que pensam, o que fazem, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu posso o que Deus diz que eu posso, e eu vou viver o que Deus disse que eu viveria. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Aleluia! Alguém está feliz de estar aqui essa noite? De verdade, alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? Você me dá mais 10 minutos para finalizar essa mensagem? Posso mais 10? De verdade, levanta sua mão quem me dá mais 10 minutos. Quem precisa ir embora reclama com quem levantou a mão aí. Me dá mais 10 minutos.
Deus vai surpreender a gente. Deus já está fazendo algo novo, eu creio. Sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro vem para fora, mas ainda está preso. Irmão, olha para mim. Versículo 44. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas, e o seu rosto envolvido num pano. Então disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem ele ir. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tem muita gente que voltou a viver, mas ainda não se libertou daquilo que antigamente se prendia. Você dar um passo de fé e viver um novo começo é o primeiro passo da sua jornada. Mas para você começar a desenhar o seu futuro, você precisa aprender a apagar o seu passado. Lázaro vem para fora, mas a Bíblia diz que as cordas ainda o prendiam, ainda havia um pano sobre a sua face. Irmão, existe alguém que acabou de ressuscitar, mas que ainda dependia de um toque de Deus. Guarda isso e olha para mim em nome de Jesus. Jesus vai ressuscitar ações nessa noite, já está fazendo. Jesus vai restaurar promessas, já está acontecendo exatamente agora. Mas você precisa deixar que Ele remova as amarras do passado, se você quer começar a correr em direção ao seu futuro. Não dá para viver o novo sem se despedir do velho. Não dá para entrar numa nova estação sem esquecer da antiga. Não dá para começar algo novo olhando para trás. Deus está fazendo uma coisa nova. É o que diz a palavra dele. Vocês não percebem? Em meio a desertos, fazendo fontes de água viva. A palavra de Deus nos diz que quando nós entregamos a nossa vida para Deus, as coisas velhas ficam para trás e em Jesus tudo se faz novo. Olha para mim. Tem milagres que só dependem de um posicionamento natural. Tem gente que está aqui, você está me ouvindo agora, você está ouvindo pela internet, eu não sei quantas pessoas a gente tem conectados online. E você não viveu ainda alguns milagres porque você ainda não perdoou algumas pessoas. Tem gente que não está vivendo romper, não é só por falta de fé, não. É por falta de um posicionamento coerente com a palavra que a gente crê. Perdoar significa perder no ar, deixar ir. Eu não sei você, mas eu aprendi a não ser refém de circunstâncias nem sentimentos, porque todas as vezes que uma palavra de outra pessoa mudava o meu dia, eu me tornava refém de alguém que podia manipular como o meu dia seria. Mas quando você entende que a paz que você tem é sua, você não vai deixar ninguém roubar ela. Guarda isso, irmão. Pastor, você está falando isso, mas eu não sei o que meu pai me fez. Eu não sei o que seu pai te fez. Mas uma coisa eu sei, se você perdoá-lo hoje, você vai perceber o seu coração mais leve e você vai estar pronto para viver o novo de Deus, mudando cada área da sua vida. Pastor, você está falando isso, mas você não sabe o que o meu sócio me fez. Irmão, olha para mim. Tem coisas que a gente quer que Deus nos poupe, mas Ele não poupou nem o seu único filho. Por que Deus está deixando que eu passe por isso, irmão? Você está passando por falta? Muito prazer, você acabou de ser colocado na galeria de José, se tornaria governador, mas antes se tornou escravo. Você está passando por perseguição, você acabou de entrar no hall de Davi. Ele honrava um homem com harpas e com tudo que tinha, e foi perseguido por anos e se escondeu em meio a desertos para não ser assassinado por ele. Pastor, mas eu fui traído. Muito bom, você acabou de entrar no hall de Jesus. Ele foi traído com um beijo e ainda assim não mudou a forma como tratava Judas. Irmão, olha para mim, o evangelho é tão poderoso que mesmo Jesus, sabendo que um dos 12 o trairia, não pediu para ninguém sair da mesa. Jesus olha para os 12, apresenta a nova aliança. Olha eu, aliança, já estou no Allianz Parque já. Apresenta uma nova aliança no sangue dele, apresenta o pão dele que vai ser partido. E ele sabe que Judas é quem vai traí-lo, mas ele não pede para que saia da mesa. A Bíblia diz que quando Judas se apresenta para Jesus e beija ele para sinalizar que ele era quem os soldados procuravam, Jesus sauda ele chamando de amigo. Amigo, com um beijo você entrega o Filho do Homem. A falta do caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. O
que Deus tem para nós não é só fazer voltar a viver o que parecia morto. O que Deus tem para nós é liberdade para avançar e viver milagres. Aquilo que te prendia não te prende mais, aquilo que te parava não te para mais, aquilo que te entristecia não te entristece mais, aquilo que te confundia não te confunde mais, porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Tem alguém aí que é livre em Jesus? Você pode levantar suas mãos e declarar isso com autoridade. Diga: eu sou livre. Diga isso mais uma vez. Diga: eu sou livre. Aleluia, aleluia. Eu estou quase finalizando. O louvor pode se posicionar para a gente parecer que está fechando agora. João 11:32. Alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? João 11:32. Quando Jesus chegou ao lugar aonde Lázaro estava, Marta o questionou: por que não chegou antes? Mas sabe o que é interessante? Em João 11:34, ele pede para que Marta leve a ele para o lugar onde Lázaro estava enterrado. Irmão, olha para mim, não perde nada, por favor. Você está comigo? Diga amém. Jesus vira para Marta e fala: Marta, me leva onde vocês o colocaram. E o que é interessante, porque isso não está na Bíblia, não dá para a gente ter certeza sobre isso. Mas quando a gente estuda sobre o contexto, a gente percebe que Jesus já conhecia aquele lugar, não era um lugar estranho para ele. E normalmente naqueles vilarejos, todo mundo sabia onde ficava o lugar do sepultamento, todo mundo sabia onde ficavam as coisas naquela comunidade, porque eram lugares pequenos. Você está comigo ainda? Diga amém. Então provavelmente Jesus sabia o lugar onde os mortos estavam sepultados. Mas por que Jesus pede para que Marta leve ele lá? Para mim, irmão, se Jesus já sabia provavelmente aonde Lázaro estava, por que Jesus pediu para Marta levar ele lá? É uma didática de Deus. Jesus está dizendo: me leva para o lugar onde você considera que está morto aquilo que eu vou ressuscitar. Irmão, o milagre só está disponível para quem está vulnerável. Você lembra daquele milagre do homem da mão mirrada? A Bíblia diz que um homem de mão mirrada, João, chega diante dele e aí Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Se aquele homem quisesse esconder a vergonha dele, apresentaria a mão boa e sairia seu milagre. Mas aquele homem precisou ser vulnerável e apresentou a mão doente e saiu de lá curado. Quantas pessoas não tiveram um encontro com Jesus e não foram curadas porque não foram vulneráveis para Jesus curar? Tem um momento que a Bíblia diz: Jesus está sendo questionado pelas pessoas com que ele anda e os lugares onde ele está, e ele fala: olha, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos, mas os doentes sim. Irmão, você acredita que tem alguém que não precisava daquilo que Jesus carregava? O que Jesus está dizendo é que existem aqueles que sabem que precisam e aqueles que fingem que não precisam. Mas para aqueles que sabem, Deus está sempre pronto para fazer uma coisa nova. Deixa eu liberar isso sobre você em nome de Jesus. Cada área da sua história que você apresentar para o Senhor de forma vulnerável, Ele está pronto para fazer algo novo acontecer. Marta, me mostra aonde está o que você considera morto. Marta leva Jesus até o lugar da morte e ela sai de lá com o irmão caminhando em vida. O que Jesus está perguntando para alguns de nós nessa noite é: filho, me leva à área da sua vida que você considera morto e deixa o autor da vida fazer isso voltar a viver. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!